Boa noite, com a bênção de Deus. Estamos iniciando o programa A Palavra do Pastor. Vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus. Pai, no nome de Jesus, de quem nós somos e a quem servimos, eu te agradeço por este momento. Quero te pedir uma bênção por todos quantos estarão ligados, ouvindo hinos e também a meditação da tua palavra. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão e toda adoração seja somente a Ti, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos estar chamando os adolescentes para iniciar o louvor no programa. Se você crê que Deus é o Deus do impossível, levante sua mão e clame a Ele, aleluia. Agora nós vamos chamar os adolescentes. Queremos corrigir que os que cantaram agora foram os jovens, mas os adolescentes da bem Santa Isabel também louvam o Senhor.
canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Você acabou de ouvir os adolescentes da DEM Santa Isabel. E agora é a vez do Círculo de Oração Cântico de Vitória. Tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e diga ao mar, daqui você não vai passar. Sou eu que mando o céu, derrama a chuva, mando dilúvio e a terra inunda, pois tenho
tiro a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu quem quebra a lança e corta os laços para o meu povo livrar. Eu entro na batalha e o fogo não me queima. Caminho só pensar, só não obedecer. A nação que deverá, o que se decide. Você acabou de ouvir o Círculo de Oração Cântico do Vitória, da AD em Santa Isabel. E agora é a vez da banda de música.
Temos chegado ao instante de meditação na palavra do Senhor. E eu desejo repartir com aqueles que se ligam com a palavra do pastor. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, eu vou falar sobre o encontro de Jesus com Saulo. Vou ler o versículo 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse para Jerusalém. Vamos iniciar aqui essa meditação. Saulo, como era conhecido, Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos. A prova disto é que ele consentiu e deu apoio aos judeus matarem o primeiro diácono da igreja que foi morto. E ele deu apoio. Estevão, um homem cheio de sabedoria e cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, entregou uma mensagem e Saulo estava lá, dando apoio aos religiosos da época. Os escribas estavam ali ouvindo a mensagem de Estevão, uma mensagem poderosa. Mas o que aconteceu? Saulo dando apoio àqueles homens ali, e todos apedrejavam Estevão. E Estevão olhou para o céu e viu o céu aberto. Só quem viu o céu aberto foi Estevão. Saulo não viu o céu aberto, nenhum dos que apedrejavam Estevão viram o céu aberto. Só Estevão, um homem espiritual, um homem que tinha comunhão com Deus. Ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E depois ele disse Estevão, fez uma oração dizendo assim ao Senhor: Senhor, não imputes este pecado. Eu quero que você prenda atenção agora. Um homem espiritual contra muitos homens, todos que lhe apedrejavam, religiosos. Um espiritual e os que lhe apedrejavam apenas religiosos, tá? Porque estavam matando um homem que estava pregando a palavra de Deus. Mas olha a diferença entre ser religioso e ser espiritual. Olha a diferença. Olha o que aconteceu. Estevão diz assim ao Senhor: Senhor, não leve em consideração este pecado. Estava intercedendo pelos que lhe estavam atirando pedra. Olha a diferença. E é isso que o Senhor nos ensina. Quando alguém se levanta contra
os servos do Senhor não devem reagir igual os que estão lhe maltratando. Então, Estevão intercede por eles. E eu quero dizer a você que me ouve, que Estevão deixou a porta aberta para qualquer um daqueles que lhe apedrejaram, também para Saulo que estava ali. E a Bíblia diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. E as roupas de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo. As roupas ensanguentadas do diácono Estevão foram lançadas nos pés de Saulo. E agora, a Bíblia diz que Saulo, respirando ódio contra a igreja de Deus, contra os servos do Senhor Jesus, pediu carta aos sacerdotes para ir a Damasco, capital da Síria, e levou uma equipe com ele. O que eles foram fazer em Damasco? Atrás de prender, atrás de espancar e trazer presos para Jerusalém, homens e mulheres. Mas aconteceu algo que eles não esperavam. Ao se aproximarem de Damasco, eram meio-dia, ou quase meio-dia, e aconteceu que uma luz mais forte do que o sol veio sobre eles, e Saulo caiu e ficou cego por causa da luz que apareceu. A luz forte só atingiu Saulo. Os outros que lhe acompanhavam não foram atingidos. E uma voz bradou do alto: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha como ele não conhecia o Senhor. Saulo era um fariseu e achava que era irrepreensível, porque foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um homem culto, conhecedor da lei, e ensinou Paulo. E Paulo se achava irrepreensível, conhecedor da Torá, conhecia a lei que foi dada a Moisés, mas não conhecia ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora a voz ecoou do alto, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha como ele não conhecia. Quem és tu, Senhor? Sabia que a voz estava vindo de cima, então a voz era do Senhor. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entenda que quem persegue a um servo do Senhor Jesus está perseguindo o próprio Senhor Jesus. E agora, humilhado, sem ver, aí o Senhor diz: vai à rua direita, em Damasco, e lá eu te direi o que tu deves fazer. E levaram ele à casa de um homem chamado Judas. E agora o Senhor se revela e diz para uma testemunha que morava em Damasco. Essa testemunha chamava-se Ananias. E o Senhor então se revelou a Ananias, dizendo: Ananias, vai à casa que fica na rua direita, e
Lá você vai encontrar um homem por nome Saulo. Quando o Senhor disse a Ananias, o homem com nome Saulo, Senhor, este homem está com cartas que foram assinadas pelos sacerdotes em Jerusalém, está vindo prender, espancar os teus servos. E o Senhor então disse para ele, vai, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por amor do meu nome. E Ananias foi à rua direita e entrou na casa onde estava Saulo. E ao chegar disse para ele, Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho, quer dizer, não havia dúvida nisto, me enviou a ti para que tu vejas e seja cheio do Espírito Santo. E colocou a mão sobre a cabeça dele e caíram dos seus olhos como escamas, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Foi cheio do Espírito de Deus. Aí começou um novo caminho na vida de Paulo. Ele conhecia a Torá, mas não conhecia a Jesus, o Salvador do mundo. Quantas pessoas estão nas mesmas condições que Saulo? Não conhece aquele que veio ao mundo para trazer salvação a todos aqueles que creem. Então entenda, foi Jesus que encontrou com Saulo. Não foi Saulo que encontrou Jesus, mas Jesus encontrou com ele e mudou a história da vida dele. Mudou e fez de Saulo o grande apóstolo Paulo, que deixou várias epístolas escritas para o nosso ensino. O Senhor quer que as pessoas tenham um encontro com Ele. Eu creio que só Jesus pode mudar a vida do pecador. Mas é necessário que o pecador se arrependa dos seus pecados, da vida pregressa que leva, para que a sua vida seja mudada. Homens e mulheres podem ser transformados pelo poder do Senhor Jesus. A morte de Jesus na cruz não foi por acaso. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, para que o homem volte a ter comunhão com Deus, como foi no princípio, é necessário que se arrependa dos seus pecados. É necessário que seja transformados, porque Deus nos criou para ter comunhão com Ele. Deus nos criou e nos deu vida espiritual. Foi assim no princípio. Mas o engano, o pecado, fez o ser humano perder a vida espiritual. Isso lá no princípio. Perderam a vida espiritual, perderam a comunhão com Deus, perderam o paraíso. E a maldição entrou na terra. A raça humana se tornou maldita por causa do pecado, da desobediência.
Mas Deus amou você que me ouve, amou a mim, amou a todos de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então entenda que Jesus, só Ele tem o ministério da reconciliação. Ele veio para reconciliar o homem, a mulher, com Deus. Entenda, em Adão, todos que vieram à terra se desviaram. Todos que nascem na terra estão debaixo do pecado. Mas Jesus pagou na cruz o que nós devíamos, derramando seu sangue por todos os seres humanos. Fez um sacrifício que pode transformar todos os que se arrependerem da sua vida pregressa. Todos que arrependerem-se dos seus pecados serão perdoados e os seus nomes serão escritos no livro da vida. Procure entender isso. Assim como Saulo foi transformado, o Senhor pode transformar todos aqueles que se arrependerem. Terão seu perdão em Cristo e terão seus nomes escritos no livro da vida. Os que hão de viver eternamente são aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Estamos chegando ao final dessa meditação. Esperamos que você entenda, que você compreenda a palavra do Senhor. É simples. Não tem, eu não vejo obstáculo, quer dizer, as pessoas não criam obstáculo contra a palavra do Senhor. Leia a palavra de Deus e seja uma bênção, porque Jesus pode nos abençoar. Só Ele é a porta estreita, o caminho estreito. Só Ele é a luz do mundo. Vamos estar orando, encerrando esta meditação. Pai, eu te agradeço por estes minutos, por essa meditação, quando falei a respeito do teu encontro com Saulo, Senhor. E ele se tornou um grande apóstolo. Pai, que a tua palavra, na sua simplicidade, alcance vidas para o teu reino. Recebe nossa gratidão e abençoa todos que são alcançados pela tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Até sábado, se Deus permitir.